Parece o caso da Branca de Neve. Uma menina jovem e bonita recebe, próximo da sua festa de 15 anos, uma caixa de bombons e eles estão envenenados. Aí começa a tragédia. Esse é o caso de hoje, o caso da doceira de Curitiba. Eu sou o Rodrigo Vilela Veiga, esse é meu amigo Sandro Cel e você está no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Mas antes de começar, eu peço que você curta, compartilhe. Esse que não é simplesmente mais um podcast de casos criminais, um podcast de True Crime. É o melhor podcast de True Crime. E quem não concordar, recorre. Rodrigo, nós temos um caso dramático. Então, uma menina de 15 anos, né, toda aquela expectativa, debutante, festa... E aí ela recebe pelo correio uma caixa com docinhos, ou não sei como ela recebe, e aí começa a tragédia. Como isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Bom, esse caso aconteceu sendo em Curitiba, no Paraná. Uma menina chamada Thalita, tinha 14 anos, e com a família decidiu então fazer a sua festa de debutante, sua festa de 15 anos para marcar aquele momento, aquela coisa, né, bacana daquela passagem, vamos dizer assim, pelos 15 anos. E ela então, com a família, decide contratar uma pessoa para organizar essa festa de 15 anos dela. Eles fecham um contrato, né, pagam esta pessoa e aí a festa vai se aproximando. A festa seria no mês de abril, tá? No mês de março, no dia 12 de março especificamente, por volta de umas 6h30 da tarde, a Thalita recebe na sua casa um taxista. Na época, é importante lembrar, estamos em 2012, não existia ainda Uber, né? Então, sim, encomendas eram mandadas via táxi, né? Então, o táxi leva na casa dela, então, uma caixinha contendo diversos doces, com 2 bilhetes, tá? Um bilhete diz o endereço da casa da Thalita e o segundo bilhete fala o seguinte: debutante, se você ainda não fechou os docinhos, segue para a prova. E aí um telefone, Rose. Um telefone, né, escrito Rose. Uhum. A Thalita, então, pega essa caixinha. Só um momento. A Rose era a pessoa que eles tinham contratado? Não, a Rose era alguém desconhecido. Ela não sabia quem era a Rose, ela não tinha essa informação. Então ela recebe uma caixa com docinhos, 12 docinhos, né, e não sabe de quem foi enviado. Em princípio, de algum tipo de empresa que presta aquele tipo de serviço. O que parece é que ela imaginou, então, que aquilo veio porque alguém da organização da festa, então, passou para essa doceira essa informação para mandar a prova para ela. Ela, então, consome alguns docinhos desses, entrega um para a irmã dela, chamada Thaís, e ela tem uma amiga, né, que é vizinha dela, chamada Kiemi. Ela vai na casa da Kiemi, então, para que a Kiemi também experimente esse docinho. A Kiemi experimenta, e elas estão na rua, e 2 rapazes também experimentam esse docinho, tá? Isso tudo lá por volta de 6h30, 7 da noite. Lá por umas 8h50, todos passam mal. Todos começam a passar mal, começam a ficar assim, muitas dores abdominais, vômito, e todos vão para o hospital. Tá? Os 4 vão para o hospital. Menos a Thaís, a irmã da Thalita, sim, porque ela não comeu. Então a Thaís não comeu o bombom. Ela recebeu, mas não se interessou por aquilo, não comeu o bombom. E os outros todos, então, vão parar no hospital. E dos 4, a que tem o pior problema é a Thalita. Por quê? A aniversariante. A aniversariante. A futura aniversariante, né? Por quê? Porque ela comeu 4 bombons. Enquanto os outros comeram um só, um pedacinho. Então ela foi a que pior ficou. E foi muito séria a situação dela, ela foi para a UTI. Ela passou 8 dias na UTI, teve 2 paradas cardíacas, ela quase faleceu mesmo, assim, foi um negócio realmente muito sério, ela quase faleceu. Os outros não, os outros passaram mal, mas rapidamente se recuperaram. Ela não, ela foi uma coisa realmente assim, muito séria, ela quase morreu mesmo, assim. Aí a polícia paranaense, alertada pelos médicos, né, de que havia ali um envenenamento, os médicos então deram esse parecer inicial, iniciou as investigações do caso, ouvindo, obviamente, as pessoas. O primeiro que foi ouvido foi o pai da Thalita. Uhum. E o pai da Thalita, talvez é importante destacar isso nesse momento inicial, ele era policial militar. Sim. Então se podia imaginar que aquilo podia ser algum tipo de coisa endereçada a ele, como policial militar, então uma espécie de represália ao trabalho dele. Então se cogitou a pensar essa ideia de que talvez tivesse algo a ver com o pai dela. O pai foi ouvido e ele narra uma história de que na escola da Thalita
havia um problema, aquela coisa do adolescente, sabe? Assim, um namora com o namorado da outra, que namora com aquela confusão de adolescente, né? Que um briga com uma por causa da outra e tal. E que havia, então, um desses rapazes, que era ex-namorado da QM, teria uma irmã que era doceira, que trabalhava numa doceria. Ele já teria ameaçado a Thalita antigamente. Uhum. Então se pensou, opa, temos aí um adolescente cuja irmã é doceira, ela recebeu um doce envenenado, opa, pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. E aí a polícia então resolve ouvir todas aquelas adolescentes que são citados nessa história aí de que teria uma espécie de conflito Então, aí. variava entre um crime organizado contra o pai a uma questão mais assim de bullying, romântica, E aí de adolescente. É muito nome, então é a Elidiane, o Edson, a Maria Rita, o Davi, o Elisandro, a Everlane e a Suliane. Então é uma bastante gente Isso assim. aí parece a chamada da turma. Pegaram todo mundo. É bastante gente. E aí todo mundo é ouvido. Todos negam essa situação. Inclusive, eles falam que as rusgas, né, as brigas já tinham terminado faz muito tempo, que os namoros já estavam tudo certo. Então eles negam esse possível conflito. Todas essas pessoas também fornecem voluntariamente material para se fazer perícia. E aí até a gente vai botar aqui a imagem para vocês, se quem estiver acompanhando aí pelo YouTube, né, vai ter essas imagens. Foram feitas as chamadas perícias grafotécnicas. Como é que funciona isso? Mas por que perícia grafotécnica? Ótima pergunta. Porque como tinha um bilhete na caixinha, 2 bilhetes na verdade, tu tendo uma perícia que mostra que o bilhete foi escrito por aquela pessoa, isso ajuda na identificação do possível criminoso. Então todos submeteram a perícia e como é que funciona? A pessoa que vai ser testada, ela então preenche um formulário que é fornecido pelo Instituto de Perícias, com várias letras, né? Escreve umas frases, escreve o abecedário, então ela faz todo um formulário. E o perito faz o quê? Ele compara aquela letra da amostra que ele conseguiu da pessoa com o bilhete que nós temos na caixa lá. Então, é importante salientar que eles concordaram em fazer. Porque quando a gente fala o réu tem direito de ficar calado, o investigado tem direito de ficar calado, é de não colaborar com a produção de provas contra si. Então, assim como o sujeito pode ficar em silêncio, ele pode dizer, não vou oferecer modelos grafotécnicos para ir para vocês compararem. Bom, em tese vai dizer, então ele tem alguma coisa, mas ninguém pode usar isso para condená-lo, porque isso é um direito ao silêncio. Tá? Então, isso é importante. Voltamos aí ao caso, mas todos eles forneceram. A única saída que teria, né? É bom explicar ao pessoal, se o cara não forneceu o material, se tivesse algum material público feito pelo cara já, e tu poderia pegar esse material em tese para poder fazer essa perícia. O que é diferente, né? Sim. Então poderia ter um mandado de busca e apreensão, por exemplo, e pegar um caderno dos suspeitos e aí comparar. Mas veja, isso é algo que ele não produziu para o processo. Era algo que já existia. Na verdade, é uma forma de contornar isso, por isso há polêmicas, pelo menos no âmbito internacional, sobre isso. Não seria uma quebra do direito ao silêncio, mas não é o que se adota aqui, é como o professor Rodrigo falou. Mas então eles forneceram esse material voluntariamente e compararam. Calma que vai demorar um pouco para chegar essa perícia. Então assim, surpreendeu um pouco a gente, né? A demora nessa perícia, ela aconteceu, demorou muito para ela vir aos autos, tá? Isso acontece no processo todo, muitas demoras de perícias para acontecer, isso chama a atenção negativamente da gente. Bom, além disso, o Edson, que é um dos rapazes ali, forneceu o seu telefone voluntariamente também para ser periciado. Então eles pegaram todas as mensagens do telefone do Edson para comparar com a eventual situação. Bom, esse caso obviamente ficou famoso na mídia paranaense, isso explodiu na mídia paranaense. Imagina, uma adolescente recebe docinhos envenenados, perde a sua festa de aniversário. É um negócio que, imagina, a mídia fez como você disse, parece o caso da Branca de Neve. E aí, justamente porque a mídia destacou o caso, um taxista chamado Marcos, que tem o ponto de táxi num shopping chamado Pinheirinho, lá em Curitiba, ele lembrou que no dia em que a menina recebeu os doces, foi ele que entregou. Então ele falou o seguinte, olha, ele foi voluntariamente à delegacia, sim, falou o seguinte, olha, no dia dos fatos, no dia 12 de março, eu estava no ponto do shopping Pinheirinho, por volta das 5h30 da tarde, chegou uma mulher para me entregar essa caixa com os bilhetes para que eu levasse lá, e ela pagou a corrida adiantado em dinheiro, eu falei que ia custar uns R$16, ela pagou R$20,
E essa mulher era muito parecida, é uma referência antiga, agora para quem é mais novo não vai saber, com a Ana Paula Padrão. Então ele fez essa olha... Então era uma mulher bonita. Parecia a Ana Paula Padrão, dizer assim, parecia com ela. Esse mesmo taxista, o Marcos, foi mostrado para ele a foto daquela doceira que era irmã de um daqueles adolescentes que estaria naquela confusão lá e tal. E ele falou o seguinte, eu tenho 100% de certeza que a mulher da foto não é quem me entregou a caixinha. Certo. Então, teria um descarte aí daquela moça lá, irmã do rapaz. Ao mesmo tempo, também foi feito com ele um procedimento que a gente chama, né, popularmente de retrato falado. Sim. Né, assim? A polícia, então, utilizando um programa de computador, reconstituiu aproximadamente como é que seria a face da pessoa que entregou para ele os docinhos. E ele fala, quando termina o procedimento, que aquela foto é 70% parecida com a pessoa que entregou as fotos, que entregou para ele a caixinha. Tá? Até é meio parecida, se tu olhar a foto ali, é meio... realmente... Certo, mas quando fala para investigação, eu até entendo. Mas nós temos uma grande polêmica porque 70% para provar alguma coisa não presta. Porque se eu tenho 1 milhão de pessoas, né, eu digo que 70% pode ser ela, eu tenho 300 mil que não é. Mas para essa investigação... Sim, porque precisava se identificar o autor. Fazia muito quem sentido. Era autor, né, quem era o autor do crime. E aí, como o taxista veio e informou essa situação, abriu-se uma nova forma de uma nova possibilidade de investigação, que são as câmeras do shopping. Sim. E aí, então, conseguiram as imagens, mostrando a mulher, então, passando e entregando os docinhos, toda aquela coisa. Lembrando mais uma vez, são imagens de 2012, então não temos a mesma resolução de hoje em dia. Hoje em dia teria as 4K, teria as imagens. Naquela época a imagem não era tão boa assim. E a polícia novamente divulga então as imagens para todo mundo, para dizer, olha só, alguém conhece quem é essa pessoa aqui? Então mostra lá as imagens da mulher para que as pessoas, né, procurem. No meio desse caminho, lembra que eu falei que no bilhete tinha um telefone? A polícia então chama para depor a proprietária do telefone, porque esse telefone existe. E quem vem para depor é uma mulher chamada Juliana, que é professora de uma escola, ela é professora de inglês de uma escola, num bairro chamado Portão, em Curitiba, que é longe do local dos fatos. E ela fala que não conhece ninguém, que não sabe absolutamente nada dessa situação, porque não tem nenhuma relação com nenhuma das partes envolvidas, e que sequer sabe cozinhar, não sabe, imagina fazer doce. Então, assim, e ela é prontamente descartada porque não há nenhuma informação que realmente leve ela aos fatos, mas ela é chamada por essa questão. Até porque um criminoso não costuma botar o telefone. Próprio, né? O telefone próprio. Até se admira essa, deve ter sido, eu acredito, o primeiro procedimento da polícia, né? Depois os outros, porque se o criminoso deixou, parece aqueles filmes, né? No Homem-Aranha ele deixava um bilhete, né? Com o cumprimento do Homem-Aranha quando ele pegava alguém. Então deixou o telefone. Né? Isso não é habitual entre os criminosos, pelo menos, infelizmente, né? Que seria muito bom para solucionar. Aí, depois disso, mais uma pessoa também vai na delegacia voluntariamente. É uma produtora de eventos chamada Michele, que diz o seguinte, olha, suspeito que quem praticou isso foi a Ana Paula. Com base no que ela fala isso? Porque diz que quando a coisa veio a público, ela, a Michele, achou o trabalho da Ana Paula de docinhos muito parecido com aqueles que foram mostrados na mídia, né, que teriam sido entregues lá envenenados para a menina. E a Ana Paula ligou para ela para que ela tirasse do Facebook dela as imagens do docinho dela. Então ela desconfiava da Ana Paula. Aí chamaram a Ana Paula para ser ouvida. A Ana Paula foi ouvida e também foi descartada porque não tinha nenhum tipo de relação, nenhum tipo de situação ligada às fatos. Isso é terrível. Porque a pessoa começa aí e agora nós temos um caso de uma pessoa então que ficou claro que ela não tinha envolvimento, mas muitas pessoas são presas porque outra pessoa chega lá, claro que é falta de cautela da polícia também, chega lá e diz eu acho que é ela, as caixas são parecidas com o trabalho dela, ela já pediu para eu tirar a foto dela, a foto dos docinhos dela do Instagram, então já tem uma certa rusga. E aí, muitas vezes, isso não só atrapalha a investigação, como nós temos casos famosos que isso vai desgraçar a vida de outra pessoa. Inclusive o nosso primeiro caso, no nosso canal, que é o caso da menina, da Pia Batismal lá de Joinville, né? Que é o nosso primeiro episódio, que é um caso assim. O cara foi levado para o processo porque uma mulher falou que ele não prestava. Exatamente. Então, isso tem que ter muito, muito cuidado, mas não é
só da pessoa, é sobretudo das autoridades, porque cabe a elas filtrar e filtrar bem. Nesse caso filtraram, mas em muitos casos, infelizmente, isso seria praticamente suficiente para condenar uma pessoa. Sim. Parece absurdo, mas isso acontece. E quem diz que não acontece, não sabe o que está falando. Bom, aí depois, como as imagens estavam todas aí, né, divulgadas, aparece um expediente que para quem é da área criminal, como nós aqui, advogados, a gente tem muita reticência com isso. Aparece uma testemunha protegida, e portanto ninguém sabe quem ela é, né? Os tribunais têm um provimento que protege testemunhas, né, para que elas sejam anônimas. E por que isso é um problema? Porque assim, só para que vocês entendam, né? Uma testemunha protegida eu não sei quem é. Então eu não posso saber se ela realmente fala a verdade ou não, qual é o interesse que ela tem ou não. É difícil defender alguém com contra uma testemunha protegida, é muito difícil. Porque basta ver o seguinte, uma das coisas que a defesa vai fazer, assim como a acusação também, quando é apresentada uma testemunha, é ver se ela não tem nenhuma relação que não se descobriu de parentesco, de várias outras questões, e quando a testemunha é protegida, como ninguém sabe de quem se trata, pode ser que se errou ao apontar um desses casos aí, pode ser que ela tenha uma inimizade passada com essa pessoa, que ela não falou, e aí a gente fica à mercê, às vezes, de uma pessoa maliciosa, né? Isso pode proteger a testemunha, mas pode proteger também um criminoso. Uma má intenção, né? Bom, aí essa testemunha fala o seguinte, eu tenho certeza que a pessoa que aparece nas imagens se chama Margarete Marcondes. E aí a investigação toma completamente outro rumo. Quem é a Margarete Marcondes? A Margarete Marcondes é uma organizadora de eventos que foi contratada pela família da Thalita para fazer a festa de debutante, né? A festa de 15 anos da Thalita. Aí temos agora temos um vínculo entre uma pessoa e a pessoa que recebeu lá os bombons. Mas os pais não sabiam que era ela a contratada? Não, isso sabiam sim, não, mas é que ninguém desconfiava da Margarete. Inclusive, quando a Thalita sai do hospital e ela é ouvida, e mostram para ela as imagens, ela fala o seguinte, olha... Aí a polícia questiona ela, essa mulher aí seria a Margarete? Ela fala, não parece, porque a Margarete é mais magrinha do que a pessoa que está na tela, e a Margarete, eu confio muito nela, diz a Thalita, porque ela já fez outros eventos para nossa família. Só que a polícia, ao descobrir que havia essa história da Margarete, ela verifica se o carro da Margarete passa entre Joinville e Curitiba, porque Margarete morava em Joinville, que é uma cidade que fica aí a uns 160 quilômetros mais ou menos de Curitiba, então ela morava em Joinville. Se o carro, então, faz o trajeto, ou é encontrado próximo daquele shopping Pinheirinho, onde os doces foram entregues ao taxista. Resultado, o carro dela é filmado, é um Renault, é filmado próximo ao shopping do Pinheirinho, no dia dos fatos ali que teriam da entrega do bombom para o taxista. Olha, a única hipótese disso ter que surgir de uma testemunha protegida é se a família sequer se referiu a essa Margarete. Porque olha só, a família contratou alguém para organizar o aniversário da filha, uma doceira. Chegam docinhos, embora com outro nome. A menina come, estão envenenados. E como que isso não é imediatamente investigado? Aí não parece, porque assim que a polícia soube, ela agiu, mas parece que a família considerava, então, tão impossível que não comentou isso. Sim, ninguém achava possível que a Margarete tivesse envolvimento. Eles não achavam, comentou, e nas primeiras declarações não se tomou esse detalhe como relevante, porque é surpreendente não ter aparecido ainda. A família não desconfiava da Margarete, eles realmente não desconfiavam. Inclusive, quando a Thalita está no hospital, a Margarete vai para Curitiba, porque ela convence o marido dela chamado Nercival. O Nercival, então, leva a Margarete a Curitiba para prestar solidariedade, então, à família da vítima. Ela vai na casa dela, então ela vai na casa, conversa com os pais da Thalita, fica lá e depois volta para Joinville. Então, assim, veja, até solidariedade ela prestou, vamos dizer assim. Então, olha, a família não suspeitar, ok.
Mas isso era uma linha de investigação. Mas aí a polícia, né, ela acabou... né? Claro, se a polícia não sabia, se a família não falou, é evidente que a polícia não podia nada fazer. Mas aí parece que assim que a polícia soube, aí começaram realmente ela agiu, então investigar, exatamente. Mais nessa questão. E aí, logo depois também é juntado ao processo o laudo que é feito nos docinhos para verificar se tem veneno ali ou não tem veneno. E aí tinha veneno, né? O veneno chamado terbufos, é o nome do veneno. E além do laudo, é juntado também uma perícia que mostra quanto de veneno precisaria para matar uma pessoa adulta. Tá? Segundo o perito, precisaria de 100 miligramas desse veneno para matar uma pessoa adulta. E os bombons que sobraram, que não foram consumidos, tinham aproximadamente, cada um deles, 83 miligramas de veneno. Então bastaria comer dois, a pessoa, ou 1,5, vamos dizer assim, a pessoa já iria a óbito, uma pessoa adulta, né? Já iria a óbito, né? Ela comeu 4. Ela comeu 4. Certo? Então, parece então, quando diz isso, é importante que era capaz de matar uma pessoa, era matar a pessoa eventualmente, né? Porque afinal de contas a Thalita come quase 4 vezes o valor, 3 vezes o valor, e ela acaba sobrevivendo, mas graças ao cuidado médico, a muita intervenção, exatamente, e quase morreu, né? Então, sem dúvida, que eram capazes de matar. Bom, Sandro, e aí assim, então em Curitiba está acontecendo essa investigação toda ligada a essa questão de envenenamento, e ao mesmo tempo acontece um outro fato assim que aparentemente não tem relação, mas depois vai ter relação, que é o seguinte: agora em Joinville, então estávamos em Curitiba, vamos para Joinville agora. Joinville. O Nercival, que é o... Nercival é o marido. Que é o marido, o nome dele é um nome interessante, né? O Nercival, que é o marido da Margarete. Ele vai trabalhar normalmente no dia 20 de março de 2012. E na hora do almoço, a Margarete vai buscá-lo na empresa. Né? Ela nunca tinha feito isso antes, segundo os funcionários da empresa. Ela vai buscá-lo na empresa para almoçar. E o Nercival não aparece mais na empresa. Ele não volta à tarde, ele não vai no dia 21, não aparece mais na empresa. É uma situação que chama atenção, porque ele era um cara muito responsável, nunca faltava o trabalho, nunca nada. E aí, o Nercival então desaparece e aparece na empresa, nessa empresa que ele trabalhava, aparece ali o pai da Thalita, procurando por ele, porque ele está tentando falar com a Margarete e não consegue. No mesmo dia que ele está ali conversando com as pessoas, de repente, um monte de gente recebe uma mensagem no celular, um SMS, porque na época também não tinha um WhatsApp, né? Um SMS no celular, que diz assim, ó: Nercival está em casa para ser enterrado. A mulher viu tudo e está dopada. E aí os caras ficaram assim, mas que mensagem é essa? E essa mensagem vem do celular da Margarete. Os caras então vão na casa do Nercival, esses funcionários vão na casa do Nercival, e encontram a casa, então, com o portão fechado, porém, a janela está com as persianas abertas e a porta dos fundos está escancarada. Então, eles chamam, ninguém responde, eles resolvem entrar na casa, também chamam, e aí ninguém responde. E aí, segundo as testemunhas são ouvidas, parece um filme de terror, assim, eles entram na casa, tem sangue no chão da cozinha, sangue na geladeira, sangue na sala, sangue no banheiro, sangue no quarto, e o Nercival está deitado na cama, desacordado e com várias lesões no rosto, sabe, assim, na cabeça, assim, sabe? E aí a situação chama a atenção, e aí parece também que justamente porque há essa mensagem da Margarete, e como ela foi a última pessoa que viu ele ali, que tem alguma coisa a ver ela com essa história. Bom, juntando as duas situações, há um inquérito policial, obviamente, em Joinville e um no Paraná. Os delegados resolvem, então, ambos, né, pedir a prisão da Margarete. Tá? Pedir a prisão temporária da Margarete. E ela acaba sendo presa, então, numa cidade chamada Barra Velha, que fica no litoral norte catarinense, próxima a Joinville. É uma cidade que fica aí de carro uma meia hora de Joinville, sabe assim, a próxima a Joinville. Ela estava lá em Barra Velha. Ela é presa, então, na rua, às 3h30 da manhã, pela Polícia Militar Catarinense. Tá? E aí, a Margarete é presa, e aí a investigação, então, continua, obviamente. E lá no Paraná, logo, bem quando ela é presa, no Paraná, surge no procedimento a perícia
grafotécnica, aquela que voltou, falei que ia demorar um pouquinho, ela voltou, a perícia grafotécnica, e ela mostra o seguinte, essa perícia, que um dos bilhetes, qual? Aquele que fala lá, né, debutante, se você não viu ainda a Rose e tal, teria sido escrito por um daqueles rapazes que foi citado pelo pai da Thalita, daquela confusão que havia entre eles, tá? O rapaz é o Elisandro, ele então é chamado para ser ouvido novamente. O Elisandro, ele foi namorado da Kiemi, que é aquela amiga que também comeu o bombom, e ele tinha algum tipo de briga com a Thalita. Ele foi ouvido, diz que ele mesmo terminou com a Kiemi há mais de 8 meses, que não tinha mais nada a ver com ela, que já estava com outra pessoa, e não sei o quê, e acabou que ele foi também descartado da situação, o que é estranho, porque se a perícia fala que ele escreveu o bilhete, é uma situação que chama atenção se ignorar essa informação. Porque praticamente o bilhete é que leva a pessoa a ter certeza que era para ela, porque ela era debutante e recebe esse bilhete. Então, descartar se esse bilhete era dele, bom, é um negócio... Talvez as autoridades entenderam que a perícia errou, porque só pode ser isso, porque não tem explicação para... Mas aí não faz sentido. Quando a perícia diz que às vezes, quem se quer, aí a perícia funciona. Se a perícia não diz o que quer, aí a perícia pode ter errado. Mas é exatamente o que aconteceu a Margarete. No caso da Margarete, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela também faz perícia grafotécnica, e aí o bilhete do endereço bate com a letra dela. Aí é ela. Então, assim, eles usam a perícia como eles querem. É igual no caso, Bernardo, que nós apresentamos. Tem lá uma dúvida se a assinatura é do acusado. Aí a perícia grafotécnica, porque é dele. Aí a perícia diz, não dá para concluir. Então isso aí não interessa. Vamos para as outras provas, mas foi ele. A receita é dele. Isso, então, é preciso que se veja que, diferente de um CSI, que também não é assim na prática, como eles mostram, é muito estranho os nossos processos, às vezes, nas conclusões que são tiradas a partir de documentos, né? Então, fica lá. Mas eu ainda não entendi por que esse rapaz foi descartado. Bom, aí a Margarete então vai ser interrogada na polícia, né? Ela vai ser interrogada. E ela então fala que ela trabalha como organizadora de festas há mais de 7 anos. Uhum. Ela fala que ela foi contratada pela família da Thalita para fazer a festa. E ela fala que ela teve um problema, porque ela gastou todo o dinheiro que financiaria a festa. Quanto? 8 mil reais. Então ela não tinha como bancar esta festa, porque ela gastou o dinheiro. Então recebeu o dinheiro antes? Recebeu o dinheiro antecipadamente e gastou o dinheiro. E aí, como estava se aproximando da festa, ela estava apavorada, tentando achar outra festa para fazer, para poder fazer aquela, né? Então ela faz uma outra festa, a outra festa banca aquela lá, e assim vai indo. Só que ela não conseguiu achar nada. Aí o que ela pensou, né? É o que ela disse, né? O que ela pensou. Bom, eu vou fazer esse docinho, vou botar nesse docinho, ela chamou de chumbinho, é que esse veneno, o termo Foz ali, é um veneno, é um raticida. Isso. E ele é chamado popularmente de chumbinho, né? Isso. Então ela disse que ela botou aquilo na massa, né? Ela botou ali o veneno na massa ali e tal. Essa massa, ela falou que era uma massa que tinha sido usado por uma festa de aniversário do marido dela, 2 dias antes. Então ela pegou aquilo, fez aquilo lá e tal. E ela então enviou para Thalita para justamente fazer o quê? Para que ela passasse mal e a festa fosse atrasada. Então a Margarete fala então que ela não queria matar a Thalita, ela pretendia atrasar a festa e com isso conseguiu a verba para poder fazer a festa acontecer. Essa foi a desculpa que ela deu ali nessa... Não, eu acredito até que pode ter sido o que ela pensou. A gente tem visto, as pessoas têm umas ideias. Que é a tragédia da humanidade, né? Olha só, bom, eu vou dar um pouquinho de veneno, ela vai ficar um pouquinho mal, vai aí ganhar mais um tempinho, mas ela vai ficar bem. Aí eu arrumo o dinheiro de volta e faço isso. Um negócio simples, né? Isso aí é uma dica, mas que loucura. Aí ela disse que ela fez os docinhos em Joinville, levou para Curitiba e os bilhetes, ela fala o seguinte, o bilhete com o endereço, ela que escreveu. Tá, como disse a perícia. Aí a perícia vai depois demonstrar que realmente bate a letra dela com o bilhete. Por outro lado, ela fala que o bilhete, que é aquele da debutante, quem escreveu foi uma moça num ponto de ônibus, que ela estava sem óculos na hora, e ela pediu para a moça para escrever para ela.
talvez por isso, né, assim, a polícia tenha descartado lá o rapaz dessa história. Mas então pra que serve a perícia? É isso que eu ia dizer agora. A perícia diz, não, é agora. dele. Ah, não, uma pessoa diz que não é. Ah, então não é. Aí ela diz também que quando ela entregou a caixinha pro taxista, ela se arrepende e ela sai correndo atrás do táxi para parar o táxi. Não tem imagens disso, né? Mas ela diz que ela sai atrás do táxi para parar o táxi, porque ela se arrependeu. Ela também conta, né? Ela alega que no dia 14 de março, 2 dias depois do fato, então, porque ela teria visto no Orkut da Thalita, vejam como isso é antigo, né? Na época não era nem Facebook, era Orkut. Eles nem sabem o que é. Era uma rede social assim mais bobinha. Foi uma das primeiras, a primeira a ter, né? Que a gente passava algum ridículo lá, porque botava um perfil, botava o que gostava, etc. Tinha comunidades. Aí começou a destruição da humanidade, na minha opinião. Vamos lá. Ela então disse que ela viu no perfil da Thalita lá que ela tinha passado mal e tal, e ela então foi na casa, ela contou essa história que ela realmente foi na casa da Thalita, e disse que naquele momento que ela estava na casa da Thalita, ela pensou realmente em confessar para a família, porque sentiu ali o desespero deles, aquela coisa toda ali e tal. Bom, aí... Ela vai lá prestar solidariedade e isso, aí ela pensa em ela confessar? pensa em confessar, exatamente isso. Aí ela fala também, né, Deus, que o marido, Nercival, não sabia de nada, então ela fala o Nercival não sabia de nada, e ela também conta a história do Nercival, que aconteceu com ele. E ela fala o seguinte, ela fala então que no dia 20 de março de 2012, ela vai buscar na empresa, e é uma situação meio inexplicável assim, tá? Ela fala que ela vai buscar na empresa, porque ela não aguenta mais ficar com essa história só pra ela, e ela quer contar pra alguém essa história. Então ela quer contar pro Nercival, que é o marido dela. Ele então vai na casa com ele, e ela estão na cozinha. Tem uma coisa pra te contar, Nercival. É por aí assim. Fiz uma coisinha, acho que estranha. Aí ela tá na cozinha, e tem um pote com aquelas pulseiras neon que se usa em festa, sabe assim, pra decoração de festa, um potezinho com a pulseira neon. Diz que cai o balde da pulseira neon, cai no chão, e o Nercival vai ajuntar vai pegar, vai juntar no chão aquelas pulseirinhas. Ela então pega um rolo, eu não sei explicar porque eu não... Tipo de rolo de macarrão? Não, mas não é de macarrão, é um rolo para amassar massa americana. Então, um rolo pesado de silicone rígido, assim, sabe, para amassar massa americana. É um rolo que eu nunca vi, mas eu sei como é que é, nunca... Né? E esse rolo, então, ela pega e bate nele com esse rolo. Na cabeça dele, várias vezes, bate nele com o rolo. Ela não sabe por que ela fez isso. Ela não sabe por que ela fez isso. Ela bateu com ele com o rolo, até que ele desmaiasse, não é assim? Aí ela então disse que pegou o carro dela. Ô, Rodrigo, se essa mulher te convidasse pra jantar, tu iria? Só se ela quisesse contar uma coisa pra mim, aí eu iria. Vamos lá. Aí ela então bate nele com o rolo de macarrão, com esse rolo de festa não é de macarrão, é de massa pasta americana. Bate nele com isso, pega o carro e sai com o carro sem pensar assim. Ela disse que ela jogou esse rolo num matagal próximo da casa dela. Parentes, a polícia vai buscar e não consegue encontrar, mas eles tentam achar esse negócio. E ela vai então de carro, ela vai sair de carro de Joinville até Porto Alegre. Ela vai até Porto Alegre de carro, assim, numa tacada só, assim, sabe? Lá em Porto Alegre, então, diz que ela sai do carro, fica caminhando pela rua, lá em Porto Alegre, compra remédio para dormir, dorme no carro. De Porto Alegre, ela vai para Itajaí, então ela volta passando a Catarina, vai para Itajaí. Lá em Itajaí, ela diz que ela vai numa agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, não me lembro agora qual dos dois, para fazer um seguro de vida, porque ela quer se matar e quer deixar dinheiro para a filha e para o neto. Aí depois ela vai... Não, é cada ideia, não, assim, não, né, que parece... Aí depois... Olha, as ideias são... Depois nós vamos ter que discutir a questão da sanidade mental dessa mulher, porque por enquanto tá parecendo... Né, tirando lá o que aquelas pessoas passaram, tanto o marido e sobretudo as meninas, os meninos lá, parece uma comédia de um bandido trapalhão. Porque né, nada do que ela faz assim, ó, faz um sentido lógico. Né? Porque em geral quando a gente diz, a pessoa matou aqui, ou a pessoa matou ali, tem que ter uma explicação assim, pelo menos... Que a gente entenda. Tem uma briga antiga, tinha isso. Aí não tem. É para atrasar a festa? Sim. E aí, porque o marido ali também, certo, não quis escutar direito a história, então toma aqui. E aí ela diz que ela vai, então, de Itajaí, ela vai para Penha, que é outra cidade também catarinense. Também fica por lá passeando de carro e tomando remédio para dormir e tal. E ela vai para Barra Velha.
E quando ela tá, no terceiro dia que ela tá em Barra Velha, então ela é presa pela polícia, então, e aí, né, depois ela é ouvida. Ela também fala que essa mensagem que ela mandou ali, né, para todo mundo do Nercival foi sem querer, que ela queria mandar apenas para algumas pessoas e acabou indo para todos os contatos do celular dela. Para todo mundo foi, não foi só para aquela que queria mandar. Aí queria mandar uma mensagem, o Nercival tá caído para enterrar. Tá enterrado, é. Vai enterrar. Mas ela diz que essa mensagem tinha por objetivo salvar o Nercival. Porque ela estava muito preocupada com ele. Essa é o que ela fala. Ah, então peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Aquela mensagem era para alguém, tipo, chamar o SAMU, alguma coisa assim? Isso. Mas a mensagem é assim: Nercival está na casa para ser enterrado. A mulher viu tudo e está dopada. Essa é a mensagem. Mas ela disse que o objetivo dessa mensagem era que alguém salvasse o Nercival. Porque ela quis se botar que ela era incapaz de salvá-lo. Isso. É isso que ela quis fazer. Olha, né? É uma mensagem que tem que decifrar, né? Tem que ser aqueles egiptólogos para saber o que quis dizer, mas a verdade é que essa mulher é tão confusa que essa mensagem, dentro do padrão dela, até faz algum sentido, né? Aí ela também declara que nunca teve surto psicótico nenhum e diz aí, que foi o que mais chama atenção, que ela ama muito seu marido. Basicamente é isso. Isso é comum, né? Nos feminicídios, os trogloditas em geral dizem, mas eu amo muito a minha mulher, por isso eu matei. Ah, velho, vai te catar. Bom, aí os inquéritos então são terminados, tanto em Joinville quanto no Paraná, e aí vem os processos, não é assim? E aí são 2 processos distintos, tá, gente? É importante dizer para quem não é da nossa área, que como nós tivemos uma tentativa de homicídio no Paraná, em Curitiba, nós teremos um processo no Paraná, em Curitiba, e como nós tivemos outra tentativa em Joinville, Santa Catarina, nós temos outro processo em Joinville e Santa Catarina. Então temos 2 processos distintos sobre a mesma ré, que é a Margarete, mas são 2 processos distintos. Por uma questão de cronologia, apesar de Curitiba ter sido antes de Joinville, 8 dias antes, mas o processo de Joinville correu mais rápido. Bem, então vamos falar primeiro dele, depois do outro. Tá? Então falaremos Joinville, primeiro do Nercival. A tentativa de homicídio. Isso, tá? Qual foi a acusação do Ministério Público, tá? Qual foi a acusação dela? Que ela foi acusada de praticar uma tentativa de homicídio qualificado por meio cruel, que são os golpes na cabeça, vários golpes na cabeça, foram vários golpes, tá, na cabeça. É também por traição e impossibilidade de defesa da vítima. Por quê? Porque ela chama ele para conversar, né, traindo a confiança dele, e bate, segundo ela mesma fala, na cabeça dele por trás. Então ele não teria como reagir a essa situação. E a última qualificadora seria para ocultar outro crime. Porque quando o Nercival é ouvido na delegacia... Porque o Nercival, então, ele sobrevive no sentido que ele pode, inclusive, conversar. Isso. Eu vou dizer quais são as sequelas dele daqui a pouquinho já. O Nercival fala o seguinte, que se ele soubesse que ela teria envenenado uma menina em Curitiba, ele seria o primeiro a falar para a polícia. Então, o Ministério Público entendeu que ela tentou matar o Nercival para esconder o crime de Curitiba. Por isso, essa qualificadora também. Então, é um homicídio. É meio difícil, porque, olha só, para esconder outro crime, mas o cara não sabia o crime. Em geral, para esconder outro crime, é alguém que pode lhe entregar. Não, ele não sabe, mas pode ser que ele venha a saber. Sim. E aí eu entregaria, claro que o Nercival falaria isso. Então, o Ministério Público entende que houve 3 qualificadoras. 121, parágrafo 2º, inciso 3, 4 e 5. Tá? Pena de 12 a 30 anos. 30 anos, mas é com a redução da tentativa, né, do 14.2. Isso. Bom, o julgamento, então, é no dia... em junho de 2014, então 2 anos depois do fato já é o julgamento, lá em Joinville. E as testemunhas são ouvidas, e aí o Nercival fala, né, que ele não se lembra de nada. Ele lembra só que ela foi buscá-lo e que ele foi pegar as pulseirinhas lá, e depois não lembra mais nada, obviamente por causa das pancadas na cabeça, evidentemente, né? Ele declara, então, que ele teve múltiplas lesões no crânio e na face. Foram tão sérias que ele teve que fazer enxerto no maxilar, botar osso aqui no maxilar, porque desfigurou completamente o rosto dele, tá? Ele perdeu a audição, a parte da audição, tá, por causa desse negócio, e perdeu também a lubrificação natural do olho. Então ele tem que pingar a colíria agora o tempo todo, quer dizer, ficou com sequelas assim que não tem cura, infelizmente, tá? Então ele não lembra de toda a situação, porque ele realmente foi espancado ali. Aqueles que foram buscá-lo em casa, né, que encontraram ele em casa, então narram o que eu já falei antes, né, que realmente
Havia ali um banho de sangue, né? A coisa era terrível, era um banho de sangue. E a própria Margarete, ela confirma o crime. Então ela confessa que realmente, né, praticou aquilo e não sabe dizer a motivação dela. Ela fez aquilo, ela não sabe dizer por que ela fez aquilo. É interessante que ela, de alguma forma, chama o socorro, toma um medicamento, mas não tem nenhuma preocupação em limpar a cena de crime, né? Então ela deixa aquela sangueira lá. Ainda bem que tu me falasse isso, eu acabei esquecendo, pessoal. O caso é tão assim intrincado que eu acabei esquecendo de falar esse ponto. Tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, foi feito um exame pericial para verificar a sanidade mental da Margarete. Por quê? O delegado de polícia, Paraná, Santa Catarina, o promotor e a defesa, todo mundo, quando se depara com esses fatos, imagina o seguinte: essa mulher tem sérios problemas mentais. E aí se faz um negócio chamado incidente de insanidade mental, que é um procedimento que corre em paralelo com o processo principal para verificar o que se a pessoa tem ou não capacidade de responder por aqueles crimes. Tá? Por quê? Porque para responder criminalmente, o sujeito tem que estar com capacidade até de se defender. Se eu tenho uma pessoa doente, uma pessoa completamente incapaz, como é que eu vou atribuir a ele a responsabilidade de um crime se ele não estava no comando de si próprio? Então, para o processo criminal, se espera resolver. Ela é doente mental, não é doente mental, e se ela não for, continua o processo. Se ela for, continua, mas num outro sentido, para aplicar uma medida de segurança, uma internação, etc, etc. E aí o laudo psiquiátrico, então, que foi feito, tanto aqui em Santa Catarina quanto no Paraná, entendeu que ela era perfeitamente capaz de entender o que ela estava fazendo. Ou seja, que a gente chama de direito penal que ela era imputável, ou seja, ela pode ser processada e pode responder criminalmente. O laudo não me convenceu. Isso, eu até ia falar isso. A gente mostrou o laudo, né, para duas psicólogas, né, e elas disseram que não ficaram convencidas pelo laudo, pelo teor do laudo, pela forma que o laudo foi feito. Entenderam que deveria ter mais entrevistas para aquela situação. Olha, você vai decidir se uma pessoa tem um diagnóstico ou não numa entrevista numa tarde. Qualquer um que já foi, né, consultar, ninguém precisa aqui se nomear, já foi consultar um psiquiatra ou sabe como as coisas funcionam, para se determinar um diagnóstico, em geral, muitas vezes se leva até mais de ano, se levam vários tipos de coisa em consideração. Então, esses laudos, inclusive, tá querendo ensinar o psiquiatra a fazer a questão, mas não, eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, que isso, os próprios psiquiatras não fazem diagnóstico assim, a não ser quando é questão criminal para decidir a vida da pessoa. Segundo, na fundamentação do laudo, uma das coisas que diz que ela era capaz é porque ela teria feito o crime em etapas bem planejado. Ora, se eu estou discutindo, primeiro que eu não tinha certeza se era ela, porque se ela era doente mental, ela poderia ter confessado algo que ela não fez. Então eu não posso usar o que eu tenho que descobrir pressupondo que já existiu. Inclusive o laudo chega a dizer, olha, ela era capaz, porque se ela não fosse capaz, ela não teria, se ela não soubesse que estava envenenado, ela própria teria entregue os docinhos. Não, meu querido, mas é isso que nós estamos querendo discutir, certo? Nós sabemos que ela entregou o docinho, mas teria que dizer se esse conjunto, porque vejo, ela era uma mulher até então sem nenhum histórico. Em questão de meses, ela tenta matar uma menina que é cliente dela e ela tenta matar o marido. E é toda essa reação que você fala, vai para cá, vai para lá. Aqui não... dizer que a pessoa é insana não é uma defesa. Muitas vezes, nós já temos salientado aqui, é até pior para a pessoa que é considerada insana, porque ela, em geral, fica mais tempo internada numa instituição psiquiátrica do que fica na cadeia. Agora, é claro, pode ser que ela seja plenamente sana ou não, mas não parece que foi questionado suficientemente esse laudo. Eu não acredito em laudo tão curto e todas as pessoas que nós consultamos, especialistas na área, também dizem, bom, isso é estranho. Bom, aí com esse laudo, né, positivo, os processos então voltaram a correr
No Paraná demorou muito o laudo para ficar pronto, aqui foi mais rápido, no Paraná demorou mais de um ano para o laudo ficar pronto, e ela ficou presa preventivamente esse tempo todo. Né? Isto é um problema para quem é da área criminal, porque se há um atraso no processo, ainda mais por culpa do próprio Estado, não faz sentido que o réu aguarde esse procedimento preso, mas ela ficou presa esse tempo todo. Tá? Ela ficou presa, atrasou o laudo, mas não é que ele estava analisando ela durante um ano. Não, o laudo foi sendo... Inclusive a juíza do caso no Paraná tentou muito agilizar, inclusive havia intimações para os peritos dizendo o seguinte, olha só, faz o laudo em 10 dias sob pena de prisão. E o laudo não ia para frente. Então a juíza tentou muito... Então, ninguém fazia. Mas ninguém fazia o procedimento. Bom, então, voltando lá para Joinville, então no caso do Nercival, ela foi julgada, então ela confessou os crimes todos no júri. A acusação então pede, né, a condenação, a defesa então pede que a pena seja... No caso do Nercival lá... Do Nercival lá de Joinville. Das batidas com o rolo lá na cabeça. Isso. Aí ela foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão, tá, por essa tentativa de homicídio. E... Na tentativa, é bom explicar isso, então essa pena acabou ficando em 10 anos, que a pena do homicídio qualificado começa de 12. Por que a dela ficou abaixo do mínimo? Porque aí ela deve ter pego, sei lá, ela pode ter pego 30 anos e a juíza reduziu 2/3, e aí ficou 10 ou pegou menos. De qualquer forma, quando é uma tentativa, o juiz é obrigado, ele dá a pena como se ele tivesse morrido. Só que daí tem que diminuir a pena no final entre 1/3 e 2/3. Né? Então ela pode ficar abaixo do mínimo, como ficou aí. Era 12 o mínimo, ficou 10, mas porque o sujeito não morreu. E aí, já em fevereiro de 2017, ela foi para o regime semiaberto, porque ela ficou presa, né, naquele tempo todo, então ela foi para o semiaberto em 2017 já, no caso do Nercival, em Joinville, tá? Ela, então, estava no semiaberto com tornozeleira lá em Joinville, e aí, no Paraná, ela acabou também, logo depois, sendo revogada a prisão preventiva dela, então ela estava com tornozeleira no semiaberto, e no Paraná não tinha mais a prisão. Bom, e o caso de Curitiba, que é o caso mais intrincado, né, o caso mais intrincado do veneno. O Ministério Público, então, apresentou a denúncia contra ela, ela foi denunciada pelo Ministério Público e chamou a atenção da gente no processo que a denúncia foi aditada algumas vezes. Quer dizer o que é aditar a denúncia? Quer dizer que o promotor entra com o processo e depois quer mudar alguma coisa que não combina bem com a história. Houve 2 aditamentos, tá? O primeiro aditamento no momento que o promotor entra com a denúncia, ele inclui como vítima a Thaís, que é a irmã da Thalita. Mas como eu falei na narrativa inicial, a Thalita não comeu o bombom. A Thaís? Desculpa, a Thaís não comeu o bombom. Por isso ela foi tirada como vítima. Então, tiramos uma vítima. Esse é o primeiro aditamento. E o segundo aditamento foi a inclusão do chamado motivo torpe. O que é o motivo torpe? É um motivo ligado, neste caso especificamente falando, ao dinheiro. Porque a motivação da Margarete ao tentar matar aquelas pessoas, pelo menos na visão da acusação, seria o fato de ela não ter os 8 mil reais para bancar a festa lá que ela teria gasto. Seria um motivo mercenário. Mercenário, exatamente isso. O torpe tem esse sentido. Embora depois se vai ver, porque ela alega que o motivo é que ela não queria decepcionar. Veja, é uma pessoa tão atrapalhada que ela não conseguiu realizar a festa. E como ela tinha relação de amizade com a família da Thalita, ela diz, não foi pelo dinheiro. O dinheiro, tudo bem, eu gastei. Mas não foi para ficar com o dinheiro. Eu queria fazer depois, mas eu estava muito triste por não conseguir realizar. É estranho, mas é o que ela diz. Então, é motivo torpe. Também houve a qualificadora do recurso, do meio cruel, que na verdade pra gente seria emprego de veneno, não meio cruel, porque é veneno, né? Seria o mais correto, mas eles botaram lá como meio cruel. Sim. E a terceira qualificadora seria a dissimulação, né? Que é tudo, claro, na tentativa. Então, com 4 vítimas, né, desse fato aí, são 4 vítimas desse fato aí. Então, é 121 vezes 4, porque são 4 vítimas desse caso em tese. Então, tá? Então, para cada vítima, num processo só, né, mas vai se analisar em relação à vítima A, em relação à vítima B. Isso, exatamente isso. Bom, aí o processo, então, tem seu trâmite, como eu falei, teve lá o laudo pericial, que atestou que ela era sã, a gente já falou que o laudo, né, tem esses problemas. Vale destacar que no laudo ela fala que ela foi abusada quando era jovem, abusada sexualmente, em 2 oportunidades. Ela fala que foi abusada quando ela era criança,
né? E que a mãe, quando soube, a espancou por isso. E ela também é abusada novamente quando ela tem 17 anos numa loja que ela trabalhava. E ela foi expulsa de casa por isso. Então, o laudo também fala que ela tem essas questões ligadas. E o laudo conclui que ela tem episódio depressivo moderado. Essa é a conclusão do laudo, e que isso não tiraria dela o caráter de entender o que ela está fazendo. O mais surpreendente não é tanto até esse histórico dela. O mais surpreendente é o período curto que ela faz 2 crimes, então, terríveis. É isso que, por mais que ela tivesse lá uma história atrapalhada, se é verdade, ela teve uma história muito sofrida, mas ela conseguiu se comportar bem na vida, né? E chega num determinado momento, em questão de meses, você se torna um serial killer. Sim. E aí, o processo, a gente já falou isso em todos os nossos episódios, a gente vai falar rapidinho para não ficar repetitivo, né? Como é júri, o júri tem 2 fases, né? E na primeira fase, então, que serve para convencer a juíza de que em tese houve alguma coisa ou não, a juíza, então, acabou entendendo que estava suficientemente provado que houve ali uma tentativa de homicídio e que a autora, em tese, seria a Margarete. E aí, só existe uma diferença. A juíza estava convencida de que poderia ser uma tentativa de homicídio. Isso. Né? Isso. Por isso ela mandou para o júri, para que o júri decidisse se era ou não. Perfeito. A única coisa que a juíza modificou da acusação feita pelo Ministério Público foi que, como eram 4 acusados, a juíza entendeu o seguinte, que somente em relação a Thalita valeria a qualificadora da dissimulação. Por quê? Porque ela era destinatária dos docinhos. Os outros não. Os outros comeram acidentalmente, né? Comeram acidentalmente. Então, para a juíza, só haveria a dissimulação em relação a Thalita, tá? E não em relação aos demais acusados. Desculpa, as demais vítimas. Ela, no bilhete dela, eu não me lembro, no bilhete dela ela não tinha endereçado a ninguém específico? Estava escrito debutante. Mas esse não era o bilhete do que foi atribuído ao outro menino? Isso. O dela é só um endereço. O da Margareta é só um endereço. Ok. Tá? Então a juíza entendeu dessa forma. A defesa, então, fez o quê? Recorre. E a defesa tentou recorrer dizendo que, né, que não estaria aprovado aquilo e tal. O tribunal manteve a decisão, foi mantida integralmente a pronúncia, e aí foi-se para o júri em si, quando aparecem os jurados para julgar aquela causa. Nesse julgamento, aconteceram recusas de jurado, isso é interessante, que a gente não é tão comum isso para a gente. Como é que funciona isso? A defesa... Você tem lá a lista dos jurados, se sorteiam 25 jurados para estar lá no dia do plenário. Tem que estar 15 para começar o sorteio. Aí estão ali os 15 esperando, pelo menos. Aí tem o nome deles no papelzinho. A juíza vai tirando ali da urna no papelzinho, mostra para o promotor, mostra para o advogado, para ver se eles aceitam ou não aquele jurado. Porque cada um pode rejeitar 3 simplesmente porque acham que não é o jurado que eles querem. Né? Além disso, eles podem rejeitar, aí quantos forem, se eles tiverem alguma motivação para dizer esse sujeito não pode estar ali. Esse sujeito estava lá na rede social dizendo morte é doceira. Não pode ser juiz. Ou está lá na rede social dizendo ela é injustiçada. Também não pode. Então, mas tirando isso, então tem 3 recusas de lá, 3 recusas de cá, que em geral é usado para fazer um perfil. Pergunta a você, será que seria melhor ela ser julgada por jurados mulheres ou homens? Essa é uma questão que, por exemplo, tanto defesa quanto acusação pensam. Porque eu tenho lá 25 pessoas, homens ou mulheres. De repente eu penso, e há algumas evidências nesse sentido, alguns estudos empíricos, que mulher condena mais mulher. Então, nesse caso, por incrível que pareça, nesse caso, sendo eu o advogado, na dúvida eu preferia jurados homens. E, sobretudo aí quando envolve envenenamento, etc. Né? Mas vai depender dos jurados lá. São mais velhos, são mais novos, etc. E o promotor faz a mesma coisa. Né? Então nós temos ali alguma margem de folga. A defesa recusa 3 jurados e a acusação 1. E é interessante porque eu tentei pensar o perfil da recusa, né? Porque a gente tem acesso só ao processo em si, nós temos acesso ao processo, mas não ao ato em si. É porque essa recusa, ela é silenciosa, até para não ofender o jurado.
Então, não fica gravado em lugar nenhum. A juízes, em geral, o juiz mostra o papelzinho para um, mostra o papelzinho para outro, diz, esse sim, esse não. Não, excelência, esse aqui, não. Não. Aí ela bota o papel separado. E principal, não fala o motivo que levou a recusar. Exato. E o que chamou a atenção foi que a defesa recusou 3, 2 eram mulheres e 1 era homem. E o Ministério Público recusou uma mulher. É engraçado que não tem essa... A concepção deles era diferente. É diferente da nossa concepção. Pela estatística, isso, era melhor para a defesa que não tivesse mulheres julgando. Sim. Mas isso é estatística. Sim. Ou seja, em geral, pode ser que ali desse o contrário. Então, o júri é sempre uma dificuldade. Então, uma curiosidade, há estudos muito interessantes que dizem, será que aquele super especialista de júri que ganha milhões, naqueles casos famosos americanos, para selecionar o perfil do descarte, será que faria a diferença? A maior parte dos estudos diz que não é possível aferir, porque é tão caro esse procedimento que só quem faz são aqueles sujeitos que também podem contratar a melhor defesa. Então está confundido as duas coisas. Se é a escolha do júri que fez diferença ou a defesa, ou a qualidade da defesa de quem tem muito dinheiro. Voltemos ao caso. Bom, aí no júri, então, todo mundo é ouvido, e todo mundo é ouvido, fala a mesma coisa que foi na delegacia, não tem diferença nenhuma, muda a posição da Margarete. A Margarete, então, ela tem uma posição de depoimento diferente do que ela fez na delegacia e igual o que ela fez na primeira fase do Tribunal do Júri. Né? Isso significa que ela é culpada se ela mudar o depoimento? Absolutamente não. Absolutamente não. O réu pode mudar à vontade? Claro. Mas daí não vai ser falso testemunho? Claro que não. O réu não responde por falso testemunho. Né? Falso testemunho é só para testemunha, perito, contador, tal, intérprete. Então o réu pode mentir, professor? Pode. Como também pode a vítima mentir, né? Sim, mas a testemunha não pode mentir. A testemunha não pode mentir. Se mentir, pode sair presa. Daí. Exatamente. Inclusive, no nosso caso, que foi ao ar semana passada, há um caso de 2 testemunhas que, em tese, mentiram e que podem ser processadas por isso. Exatamente. O famoso caso Ricardinho, se você não viu ainda, assiste lá, que é bem bacana esse caso. O famoso Ricardinho, um surfista. Muito bacana, que foi assassinado covardemente aí na Praia da Guarda. Bom, voltando ao caso, a Margarete, então, ela confessa que ela que enviou os doces, ela fala que foi ela que enviou os doces, porém, onde é que está a diferença? Que ela nega que colocou o veneno. Ela fala, então, ela justifica que ela entregou os docinhos para o taxista, não porque ela não queria ir lá na casa da Thalita porque ela queria esconder o veneno, mas porque ela sabia que se ela fosse na Thalita, teria que falar sobre a festa, conversar e demorar muito tempo, e ela não queria ficar muito tempo lá em Curitiba, ela queria voltar para casa. Então essa é a justificativa dela. Sabe que eu entendo a defesa nesse ponto? Porque olha só, nós tínhamos provado que ela agora, pela versão dela agora, que ela entregou os docinhos. Mas quem fez o bilhete foi, em tese, outra pessoa. Essa pessoa, se ela é capaz de fazer um bilhete, ela não é capaz dela ter envenenado os docinhos? Essa é a tese da defesa. Exatamente. E faz muito sentido. O que faz aquele outro bilhete e aí vem de novo? Como que se descarta essa outra pessoa? No mínimo, ele tinha que estar sentado junto, se ele era maior, ou no lugar próprio se era menor, mas no mínimo era isso, porque eles teriam agido em conjunto. No mínimo isso, né? Ok? Ou então ele poderia ter envenenado. Então eu não sei, nem você sabe exatamente o que aconteceu, é tudo, né? O processo, ele é uma versão possível a partir dos fatos daquilo que fica melhor provado. Agora, que fica estranho, veja, se fosse um filme, você entenderia também como uma possibilidade. Eu mando docinhos para uma pessoa e ele chega o docinho na casa com alguém que fez um bilhete alterando o que está dito. Por que essa pessoa não poderia ter botado veneno? Em tese, poderia. É o que a Margarete fala, que ela não escreveu o bilhete, ela escreveu só o endereço. Isso é verdade. E que ela não sabe quem fez aquilo. Ela traz uma versão de que a relação com o Nercival era muito ruim, que eles brigavam muito, e que ela, então, supõe também que pode ser que o Nercival, sabendo que ela era chocolatra, gostava muito de doce de chocolate, teria envenenado, então, aquilo para envenenar
a própria Margarete. Então ela tenta imputar a culpa ao Nercival desse envenenamento. Ela fala que pode ser uma possibilidade, que não foi ela que fez aquilo. Então ela não quis de maneira nenhuma envenenar a menina, então ela não botou o veneno, ela não escreveu o bilhete. Então tinha duas possibilidades de não ser ela a envenenadora, porque ela diz, eu não tenho como dizer como foi, porque eu não mandei esse docinho envenenado. Então pode ser o quê? O Nercival, né? O Nercival que queria me matar. Ou pode ser outra pessoa que interceptou os docinhos. Só que o taxista, né, não trouxe essa versão de interceptação dos docinhos, né? Assim, porque no taxista, então, peraí. Do taxista, diz ele que entregou, recebeu no shopping no Pinheirinho e entregou na casa da Thalita, sem intervenções no meio do caminho. Que ele recebeu, então, assim. Então, como é que aparece esse bilhete do guri? Segundo o taxista, ele recebeu já os bilhetes quando a caixa foi entregue para ele. Então, nesse ponto, haveria essa discordância com a versão da Margarete. Esse é o ponto. Você vê, eu dizia o Beccaria que a partir de pequenas parcialidades, às vezes de pequenas mentiras, se constrói uma grande verdade. Por enquanto, não estou dizendo que ninguém mentiu, mas não tem uma coisa que assim, uma pessoa razoável não possa questionar. Certo? Um processo, por mais que eu estou defendendo, acusado, não estou defendendo ninguém, estou defendendo a justiça. Quem fez tem que pagar e tem que pagar caro. Ok? Agora, tem que ter um processo, se nós temos prova mesmo, tem que ser muito bem explicado. Né? Não pode, se fosse num filme, você também diria como é que isso aqui prova aquilo ali. Pois é. Ela também falou que estava tudo pronto para a festa. Estava tudo pronto, estava tudo, né? Negando essa versão dos 8 mil aí, que ela não teria dinheiro, não, estava tudo pronto para a festa. Faltava só os docinhos e o bolo. Estava tudo pronto, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E ela então nega isso tudo e diz que não tinha veneno de rato em casa. Então, por isso ela não foi ela que botou o veneno lá. Então, basicamente, essa é a alegação que ela faz. Tá? O Ministério Público, então, faz a sua... Né, acharam o veneno de rato na casa dela ou nem? Acharam, mas não era o veneno que foi usado no envenenamento ali. Então não interessa. Era outro veneno, tá? Aí a defesa, então... o Ministério Público, então, faz a sua intervenção, faz lá a sua fala. E ele, então, diz que não restam dúvidas de quem tentou matar as pessoas foi a Margarete. Por tudo que a gente acabou falando aqui, e que pede exatamente, então, que ela seja condenada nos termos da pronúncia, ou seja, que ela seja condenada por homicídio triplamente qualificado em relação a Thaís e duplamente em relação aos demais, a Thalita, desculpa, em relação aos demais, duplamente qualificado, tudo na forma de tentativa. Essa é a visão do Ministério Público. A defesa, então, por outro lado, a defesa, ela sustenta o seguinte, olha... Não foi a Margarete. E ela sustenta o seguinte, a defesa. Ela fala que não foi a Margarete, porque não está provado isso no processo, por causa dessas questões que nós falamos. E há um detalhe que eu não falei, eu deixei para esse momento agora, que é o seguinte. As vítimas foram periciadas. E não tinha veneno no sangue das vítimas. Os peritos disseram que, levando em consideração o tempo do envenenamento até o momento em que foi retirado o sangue... o veneno realmente não estaria mais no sangue. Mas pera aí. Meu amigo, nós estamos tratando de um envenenamento. Que o sujeito poderia ter tido uma infecção alimentar, etc. Mas não, é veneno. É veneno, mas daí diz assim, não, mas não tem veneno? Não tem, mas deve ter tido. O quê? Olha, gente... Esse caso está me dando nos nervos. O Ministério Público sustenta a ideia de que como os docinhos que foram encontrados ainda íntegros estavam todos envenenados, né, e como eles passaram mal por aquilo, obviamente que os docinhos também estavam envenenados e que esse lapso temporal entre o envenenamento e o exame demonstra que realmente não podia mais ter o veneno, porque os peritos falaram, olha, neste período o veneno sai do sangue. Tanto é que a pessoa daí fica bem, senão a pessoa continuaria mal. Essa é a explicação científica. Essa explicação agora é razoável. Sim, ela é razoável agora, porque... Sim, agora eu estou presumindo que os docinhos que ficaram tinham quantidade de veneno... Igual às dos igual. Porque também, assim, a quantidade é só, então... inferida, né? Isso, porque, mas na verdade, como em relação a Thalita, ela quase morreu mesmo, assim, então não morreu porque os médicos fizeram um bom trabalho,
realmente a dose parecia ser realmente a dose letal, né? Parecia Não, que isso... com base nesses docinhos que ficaram, aí é razoável, né, que de fato tivesse o veneno, embora a defesa faz o papel dela, né? Claro. Tem o dever de alegar. Claro. Né? Aí ela pede alternativamente, então primeiro ela pede, né, que não teve materialidade por essa questão. Alternativamente ela pede então a absolvição por negativa de autoria, porque não teria provado que ela fez, que foi ela que envenenou. E ainda pede uma terceira alternativa, e é importante falar sobre isso, a defesa pode fazer pedidos alternativos. O que significa isso? Ela pode pedir isso, bom, não deu, então aquilo. Desde que eles tenham, claro, coerência entre si. Não pode ser uma coisa completamente, né, descabida, porque senão, por exemplo, eu não posso falar assim, olha, não fui eu que matei. Alternativamente, alegar legítima defesa. Por que não dá? Porque quando eu falo que foi legítima defesa, eu falo o quê? Que fui eu que matei. Então fica uma tese contraditória, não dá. Então, tu pode alegar tudo, desde que as teses tenham coerência entre si. É aquela coisa, né, professor Rodrigo? Não tem lógica nenhuma. Mas se a defesa também quiser alegar, o que se chama amplitude de defesa, que é mais do que ampla defesa. Sim. Só que seria meio estranho dizer, como o professor Rodrigo falou, não fui eu que atirei nele. Mas se eu atirei sem querer, ou atirei em legítima defesa, de fato... É uma tese contraditória, fica esquisito, fica estranho. Fica esquisito. Bom, aí ele pede isso, e alternativamente ainda, pela terceira alternativa, seria o quê? Uma desclassificação para lesão corporal. Porque nós temos, no nosso Código Penal, um crime chamado lesão corporal grave, quando há risco de morte, ou seja, o sujeito ele tem o dolo, a vontade de causar lesão, mas, além disso, há um risco da pessoa ter morrido por aquele negócio. Então, há um crime específico para isso aí. Qual é a tese disso aí? Fundamentada onde? Na declaração da Margareth, dizendo o seguinte, que não queria matar, queria que a menina passasse mal para atrasar a festa. Então, essa é a tese para poder, né, justificar essa tese da legítima defesa corporal. O dolo, né, é associado, nesse caso aqui, sobretudo à vontade. Do que a pessoa primeiro queria. Né? Veja, quando o sujeito dá com a garrafa na cabeça do outro, ele pode querer duas coisas. Pode querer matar a pessoa com a garrafada ou queria lesionar, mas não matar. Aqui ela sustenta que ela nunca pensou que ela poderia matar. O que ela queria era botar, de fato, a Thalita no hospital para atrasar a festa. Embora a quantidade de docinho com a quantidade de veneno, mas isso não muda o que ela poderia ter na cabeça. Ela provavelmente não sabia da quantidade de veneno, mas é uma tese que a gente diz o seguinte, quando alguém envenena algo, a tese é de que a pessoa quis matar. Esse é o óbvio, né? Como dizia aquele grande jurista Malatesta, o normal se presume, o excepcional se prova. O normal de quem envenena outra pessoa é que quer matar. O excepcional é que queria apenas lesionar. Então, para provar esse excepcional, tem que ter muitos elementos, senão parece que quis matar. Ou não se importava em matar. Sim, e aí o último pedido da defesa é tentar fazer o quê? Tirar as qualificadoras para, com isso, diminuir a pena, obviamente. Bom, aí terminaram os debates, e aí foram a julgamento, né, pelos jurados. E os jurados, então, entenderam, né, eles entenderam que as teses da acusação deveriam prevalecer e, portanto, votaram pela condenação da Margareth em tudo que foi pedido pela acusação. Tá? Ou seja, nós temos homicídio tentado contra aquelas pessoas. Sim, ali. Foi homicídio tentado triplamente qualificado em relação a Thalita e duplamente qualificado em relação a Kieme, Anderson e Guilherme. Tá? A juíza, então, tem o papel de dosar as penas que foram aplicadas, tá? Esse julgamento foi no dia 8 de agosto de 2017, então 5 anos depois do fato criminoso acontecer. Ela então foi condenada, eu vou ter que ler a pena, que é muita pena aqui, tá, gente? Ela foi condenada em relação a Thalita a 9 anos de prisão, porque eram 3 qualificadoras, lembram disso? Mas lembra, a pena mínima é 12, mas como era uma tentativa, a juíza reduziu e ficou em 9. Em 9. Em relação a Kieme, 8 anos. Tá, Em relação a Anderson, como o Anderson
é o cara que menos teve problema dos que ingeriram, ele nem ficou internado, ele só ficou em observação, ele é o que menos teve problema. O que a juíza fez? Ela aplicou o máximo de redução da tentativa. Porque qual é a ideia? Na tentativa, eu reduzo a pena do criminoso de 1/6 a 2/3. Qual é a ideia? De 1/3 a 2/3. Desculpa, de 1/3 a 2/3. Qual é a ideia aqui? Quanto mais perto eu cheguei, no caso de matar, menor a redução. Quanto mais longe, maior a redução. Como o Anderson não teve nenhuma consequência na ingestão do veneno, ele só ficou em observação, né, por cuidado, então para ele a redução foi a maior possível, 2/3. Então a pena dele foi 5 anos e 3 meses. Então, por exemplo, provavelmente pegou 15 anos, alguma coisa 15 anos, isso. A juíza diminuiu 2/3, ficou em 5 anos. 5 anos e 3 meses. E já o Guilherme, que é a última vítima, também 8 anos. Então, Thalita 9, Guilherme, Anderson e Guilherme, Kiemi e Guilherme 8, e em relação ao Anderson, 5 anos e 3 meses. Aí a juíza fez uma coisa, que nós discutimos bastante, assim, que é o seguinte: depois que se dosa todas as penas, tem que unificar as penas. O normal é somar. Isso. Né? O normal é tu somar as penas. Neste caso, como o crime foi praticado com um único ato, que é a entrega dos docinhos lá, nós temos um negócio chamado concurso formal. É quando o autor, com um ato só, produz mais de um resultado, mais de um crime, que é o caso aí. Artigo 70 do Código Exatamente isso. E nós temos dois... Desculpa se vai ficar chato, gente, mas eu não sei explicar para vocês isso aí, tá? Tem 2 tipos de concurso formal, né? O concurso formal é homogêneo, né? E o concurso formal é heterogêneo, né? Esse heterogêneo, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: é quando eu tenho, com um único ato, eu faço vários resultados, no nosso caso aqui 4, porém, cada um dos resultados o autor quer, o criminoso quer, ou seja, há entre eles desígnios autônomos, vontades autônomas. Então eu quero matar os 4 e faço um único ato para matar os 4. Qual é a consequência desse concurso heterogêneo? Vai somar as penas. E aí a juíza entendeu o seguinte: que em relação a Thalita, houve dolo direto, ou seja, efetivamente, a Margarete queria matar, e aí foi dirigido para ela. Em relação aos outros 3, Kiemi, Anderson e Guilherme, houve dolo eventual, ou seja, ela assumiu o risco de fazer aquilo. Como a juíza entendeu que era normal que um bombom enviado numa caixinha podia ser para várias pessoas, então ela entendeu que em cada uma das pessoas, mesmo os dolo eventual, haveria o quê? Uma vontade autônoma de matar. Queria matar cada um deles. Cada um deles. E aí, qual é a consequência? Eu vou somar as penas. O que totalizou, então, no caso, 30 anos e 3 meses de reclusão para a Margarete, e a juíza concedeu a ela o direito de recorrer em liberdade. Tá? A defesa, obviamente, recorre. E o Tribunal do Paraná, então, a defesa recorre, claro, né, tentando não só diminuir as penas, mas também anular o julgamento. Tá? E a defesa pede, então, a anulação, porque haveria, na visão da defesa, prova, os jurados teriam julgado a causa, contrariamente às provas dos autos. Essa é a tese defensiva principal. O Tribunal do Paraná entendeu que não, que as provas que foram dadas ali possibilitavam efetivamente que se pudesse essa conclusão. Porém, o tribunal, no que se refere à pena em si, recalculou a pena. O tribunal falou o seguinte, tá? Que, na verdade, ali houve o chamado concurso formal próprio, homogêneo próprio, ou seja, que ela, com um único ato, né, praticou aqueles crimes todos. E aí, em vez de eu somar, eu vou majorar as penas do crime mais grave. E aí aconteceu o seguinte: ela ficou com uma pena de 13 anos e 6 meses. Então, de 30, caiu para 13, porque mudou a forma de dosar a pena que foi aplicada a ela. Basicamente, e aí eu abri uma divergência aqui até com o professor Rodrigo, mas direito é isso. Como advogado, eu gostei da decisão de baixar a pena dela. Mas, como professor, fica em dúvida. Porque é o seguinte, concordei mais com a juíza lá de primeiro grau, não como ela botou que era dolo direto ou dolo eventual. Aí teria que fazer como tribunal. Mas olha o seguinte, diferentemente da maçã da Branca de Neve, quando eu mando a maçã envenenada, a maçã é uma coisa que habitualmente se come sozinho. Agora eu mando 12 docinhos para uma casa.
não dá para dizer, quanto mais não dá para dizer, que é mais do que um não se importar de outro comer, porque docinho se divide. Não faz sentido a pessoa receber 12 docinhos e ela vai levar para o quarto e comer. Me parece que se foi assim, fazia parte do plano dela dizer, mas outros vão comer. Ok, mas se eu mandar um docinho só, pode não dar certo. Essa era uma tese possível, e se fosse essa tese, ela não estaria simplesmente assumindo o risco. Ela contaria como algo dado, certo? Então aí daria para somar. A outra tese que o tribunal adotou, que também faz sentido, na verdade, ela mandou o docinho especificamente para Thalita, que era o que queria, mas ela sabia que poderia alguém comer. Assumiu o risco de alguém comer também. A questão aqui é se ela simplesmente pensou que outro poderia comer, aí assumiu o risco, né? E daí disse, se comer, comeu, ou se quem manda, por exemplo, uma torta para uma pessoa, já sabe que aquilo vai ser dividido. Ou quem manda 12 docinhos já sabe. Então, essa divergência é uma divergência que é mais professoral, mais doutrinária, e se ficou tanta divergência assim, é bom que o tribunal decidiu, então, favorável ao réu, porque essa é a regra. Sim, e até o tribunal também se baseou, obviamente, como os jurados reconheceram o dolo eventual na conduta, ele teve que manter a mesma ideia. E aí a defesa, mais uma vez, recorre. Né? E ela recorre para quem agora? Ela recorre para o STJ, faz o chamado recurso especial, e para o Supremo Tribunal, faz o chamado recurso extraordinário. Os recursos não são recebidos, eles não são conhecidos, nem no Tribunal do Paraná, nem nos tribunais superiores, e o processo, então, termina com a condenação da Margarete, então, a 3 anos e 6 meses. 3 não. 13 anos e 6 meses de prisão. E a Margarete, nesse meio do caminho, ela foge. Então ela tinha terminado... Margarete sendo Margarete. Ela tinha terminado de cumprir a pena ligada ali a Joinville, estava no semiaberto e tal, ela fugiu. E aí, no dia 26 de outubro de 2023, agora faz menos de um ano, ela é encontrada em Santa Catarina, na cidade de Itapoá. Ela estava trabalhando com nome falso, cuidando de idosos. Olha o perigo que é isso. Olha o perigo que é isso, né? Assim, Meu Deus do céu. Então a polícia catarinense então conseguiu prendê-la, conseguiu capturá-la, para que ela cumpra então a pena aí que ela tem que cumprir, né, por esses crimes bárbaros que ela fez aí. E para terminando o episódio, né, gente, a gente sempre gosta de falar das vítimas, né? As vítimas todas estão muito bem de saúde, né? Inclusive, quando a Margarete foi presa agora em outubro do ano passado, a Thalita deu uma entrevista na televisão, então tu vê que ela tá bem, tá tudo certo, graças a Deus. Tá tudo ótimo com ela. As demais vítimas também estão todas boas. O único que ficou com problema foi o Nercival, né? Que como ele teve aquelas sequelas lá, né? Ele continua com problema, né? Que infelizmente nesse caso aí é irrecuperável. E a Margarete, então, obviamente, tá presa aí, que cumpra a pena dela aí, né? Sem dúvida. Em geral... quando a gente escuta essa história inicialmente, uma pessoa tentou envenenar vários, ela envenenou vários, quase matou, a pessoa pega o marido e quebra assim, dá uma impressão, não sei se você tem essa mesma impressão, é que você está tratando assim com aquele serial killer muito típico, uma pessoa cruel, perversa, que tem história de perversidade, e eu tenho uma mulher que em poucos meses descambou para crimes terríveis, daí a suspeita de algum surto, alguma coisa, o que eu repito, isso não faria ela ir para a rua, faria ela ficar até mais tempo. Pode crer que ela ficaria mais tempo se tivesse sido internada numa instituição psiquiátrica do que se ela ficar presa. Então, a questão é que, de fato, deixa a gente pensando, justamente porque ela era uma pessoa que até então na vida só tinha sido vítima. E depois tinha sido também vítima de estupro, tinha sido vítima de várias situações de abuso, que nada disso tem relação com justificar, mas ela não era a agressora até então na sua vida. E de repente começa com as ideias que, meu Deus do céu, vou envenenar para atrasar a festa, vou matar o meu marido antes dele saber para ele não descobrir.
E depois também não foi mais nada, ela ficou depois o tempo todo também em liberdade e ela também não praticou mais nenhum crime, né? Tava lá em Itapoá, até que ela tivesse outro surto, né? Exato, não, sem dúvida que é uma pessoa, veja aí a diferença. Se ela tivesse sido julgada incapaz, ela traria menos risco à comunidade. Claro. Porque agora ela precisou de um nome falso para trabalhar, porque a polícia estava atrás dela. Logo, ela estará no aberto e pode trabalhar com o seu nome tranquilo. Então, diz, mas se fosse internet, estava passando a mão na cabeça. Não, senhor. É só estudar, ler a jurisprudência, que nesse caso a sociedade até ficaria mais protegida. Mas tem que se aplicar o que é. Se ela não era doente mental, é isso mesmo, é a pena. Se ela fosse doente mental, aí teria tido um erro do sistema, de modo geral, e ela deveria ter sido, então, mandada para um manicômio, como se dizia, né, para uma instituição psiquiátrica judicial. Então, é isso, Rodrigo. Perfeito, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje e até o próximo episódio. Agradecemos mais uma vez, lembrando, nosso objetivo não é ofender ninguém, nem quem fez o processo, nem vítimas, né? Muito menos as vítimas, nem quem cometeu o delito. É explicar as coisas, mostrar como tem funcionado o direito brasileiro e que sempre há dois lados na história, embora nesse caso fique bem claro que as vítimas nada mais foram do que vítimas, uma tristeza, nossa solidariedade com essas pessoas pelo que eles passaram, aquele aniversário que vai ficar marcado nessa menina, e a nossa Margarete que resolva, né, que se resolva com a justiça e que não trabalhe em nenhuma confeitaria ou coisa que o valha. Essa mulher é perigosa, Rodrigo. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo!